modo, ele espalhara a sua fama entre os povos. Diante deles, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado conhecer a força do Senhor? Diante do Senhor, ele cresceu como renovo de planta, ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza, nem atrativo para olharmos. Não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais, homem coberto de dores, cheio de sofrimento. Passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria, ele mesmo, nossas dores, e nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz. As suas feridas, o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo o seu caminho, e o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado, submeteu-se. Não abriu a boca como o cordeiro levado ao matadouro, ou como a ovelha diante do que tosqueiam. Ele não abriu a boca e foi atormentado pela angústia, foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos e por causa do pecado do meu povo foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis merecê-lo com sofrimento, oferecendo sua vida em expiação. Ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará a luz e uma ciência perfeita. Meu servo justo fará justo inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso compartilhei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Em tuas mãos eu entrego meu espírito, ó Pai. Em tuas mãos eu entrego meu espírito. Senhor, eu ponho em vós minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel, ó Pai. Em tuas mãos eu entrego meu espírito, tornei-me o opróbrio do inimigo, o desprezo e zombaria dos vizinhos, e objeto de favor para os amigos. Fogem de mim os que me veem pela rua, os caçadores esqueceram como um morto, e tornei-me como um vaso espedaçado,
Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio e afirmo que sós vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor, ó Pai. Em tuas mãos eu entrego meu espírito. Mostra serena a vossa face ao vosso servo e salvai-me pela vossa compaixão. Fortalecei os corações, tende coragem, todos vós que ao Senhor vos confiar, ó Pai. Em tuas mãos eu entrego meu espírito, ó Pai. Em tuas mãos eu entrego meu espírito. Segunda leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos, então, com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas, àqueles que era capaz de salvá-lo da morte. E foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa obediência a Deus por aquilo que ele sofreu, mas na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Jesus Cristo se tornou obediente, obediente até a morte numa cruz, pelo que o Senhor Deus o exaltou e deu-lhe um nome muito acima de outro nome. Louvor e Glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente de Cedron. Havia aí um jardim onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar,
porque Jesus costumava reunir-se aí com seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: Sou eu. Responderam: a Jesus, o De Nazareno. Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai estes retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences também a tu, aos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos, de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo, ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra-me em que, mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe:
também um dos discípulos dele? Pedro negou. Não. Então, um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente, Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás, levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai vos mesmo e o julgai de acordo com a vossa lei. Os judeus lhes responderam: Nós não podemos condenar a ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Está dizendo isso por ti mesmo, ou os outros te disseram isso a mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim? Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus, mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és o rei? Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isso, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume que pela Páscoa eu vos solte um preso, e quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram a coroa de espinhos e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam: Viva o Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu o trago aqui fora, diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos respondeu: Levai-o-vos mesmo para crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo essa lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir estas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado.
Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo estas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei. Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Ali o crucificaram, com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o rei dos judeus, mas assim o que ele disse: Eu sou o rei dos judeus. O que Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única, de alto a baixo. Disseram entre si: Não vamos dividir a túnica, tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleofas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Desta hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito.
Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandassem quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E a outra escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas, por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas em faixas de linho, como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como Jesus, vou carregar a minha cruz para poder ressuscitar. Como Jesus, vou carregar a minha cruz para poder ressuscitar. Outra vez todos. Como Jesus, vou carregar a minha cruz para poder ressuscitar. Como Jesus, vou carregar a minha cruz para poder ressuscitar. Prezados irmãos, prezadas irmãs em Cristo Jesus, amados internautas dos diversos lugares que nos acompanham neste momento, este rito bonito, essa ação litúrgica da igreja, na qual neste dia, nesta sexta-feira santa, dia único em que nós adoramos a cruz. A cruz, sinal de suplício, naquele tempo, também foi o primeiro sinal de libertação. Jesus Cristo a carregou, alguém ajudou, com o nome de Nicodemos, e também cada um de nós hoje carregamos a nossa cruz. E a gente nunca carrega a nossa cruz sozinho, e nós abraçamos essa cruz no momento em que o sacerdote, cujo dia nós celebramos ontem, jogou a água na nossa cabeça e disse as palavras sacramentais: eu te batizo em nome do Pai e do Filho
e do Espírito Santo. Amados e amadas de Deus, ali naquele momento, nós passamos então assim a caminhar, carregando nas costas a nossa cruz. Essa cruz que não é fácil, essa cruz que Deus confia a cada um de nós, essa cruz que Ele confiou a mim, confia a você, não estamos sozinhos para carregá-la. Tem sempre um Nicodemos nos dias de hoje. Queridos irmãos e irmãs, prezados internautas, lembre-se que a cruz que Jesus Cristo me entregou a você, entregou a todos nós. Ele deu ela a cada um de nós, porque nós possamos carregá-la, nós aguentamos carregá-la. Então assim, é com este estímulo que podemos dizer e contemplar em Jesus o amor de Deus por cada um de nós. Porque, como diz na carta aos Hebreus, lá no capítulo 4, do 8º ao 9º, que Jesus Cristo, mesmo sendo Filho de Deus, aprendeu o que significa obediência a Deus, e por aquilo que Ele sofreu, mas na consumação da sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos aqueles que lhe obedecem. Que nós podemos entender com esse relato da carta aos Hebreus, que se Deus confiou a cada um de nós a sua cruz, nós não podemos então abandoná-la, cortar pedaços nela e assim por diante. Então, nesta ação litúrgica, nós vamos contemplando a consumação da vida de Jesus na cruz. Nós estamos contemplando Jesus crucificado, o nosso Deus abandonado, dando sua vida por amor a nós. Então assim, tantas lições nós podemos tirar da cruz. E qual é a primeira dessa grande lição? Entre todas as lições, é o amor. É o amor ágape, aquele amor supremo, maior, que fala João na sua carta. Então Jesus morreu somente por amor, porque nos amou e nos ama. Amar é dar a vida até dar sentido e de perder para então assim ganhá-la. Por isso, irmãos e irmãs, hoje celebramos o amor extremo que Deus tem por cada um de nós. É o tema da campanha da fraternidade, fraternidade e vida, né? Teve compaixão e cuidou, aquele texto do bom samaritano. Queridos irmãos e irmãs, amados internautas, quando falta amor a mim, a você, a cada um de nós, quando não tenho as forças do amor, e quando não estou conseguindo amar, quando nós não estamos conseguindo amar, nós precisamos de olhar para Jesus crucificado e ver nele, e nos sentir amados também, restaurados e consumados para amar, porque quem ama Jesus, ama também o seu próximo. A carta de João fala da seguinte forma: se a gente diz que ama a Deus que não vê, e diz que ama o irmão que vê, ele é falso, ele é mentiroso. Então assim nós podemos entender que no mistério da cruz de Jesus, contemplando o silêncio do Pai e o silêncio de Jesus em meio às dores, às angústias que a morte provocou nele, não é o silêncio do vazio, é o silêncio da plenitude, é o silêncio do encontro, o silêncio da entrega, porque tinha em vista a ressurreição. A ação litúrgica nos leva a caminhar para celebrar a ressurreição. Então, queridos irmãos e irmãs, mergulhemos sempre no silêncio da paixão de Cristo, para sermos consumidos pelo amor profundo que Deus tem por cada um de nós. A liturgia da palavra nos dá esta grande mensagem. Então, nesse dia de hoje, faz silêncio, silêncio por toda a terra. E esse silêncio que toda sexta-feira santa
ele é feito, ele é respeitado, como que podemos assim dizer, quase no mundo inteiro. Ele agora está sendo respeitado muito mais, porque uma doença ameaçadora e provocando, acima de tudo, muitas mortes no mundo inteiro, o Covid-19 ou o novo coronavírus, vem então assim como que afastando as pessoas do convívio social, tirando-as das ruas e assim por diante, para que não tenha mais contágio, para que não tenha mais óbitos e assim por diante. Então nós precisamos entender esse silêncio como o silêncio de Jesus Cristo para preservar a nossa vida nos dias de hoje. É um silêncio necessário, meu amigo internauta. É um silêncio necessário, você que participa aqui dessa ação litúrgica. É um silêncio de prevenção. Então, esse isolamento social, ele é preciso que aconteça para que essa enfermidade não irradie, não contamine mais pessoas. Você que não foi contaminado ainda, se Deus quiser não será, não contamine a mim, a você e a todas as pessoas. Nós pedimos ao bom Jesus, que passou por suas chagas na cruz, que nos ajude nesse tempo também a enfrentar essas chagas do coronavírus, que vem assim como que afetando as famílias, as pessoas no mundo inteiro, essa pandemia. Então, queridos irmãos e irmãs, e quanto que é difícil silenciarmos, quantos avós, bisavós, até tartaravós estão com saudades dos netos e bisnetos, dos filhos, dos vizinhos, das pessoas amigas, devido a tudo isso. Quanto é difícil tantas coisas que estão como que também barulhenta dentro de nós, estão gritando dentro de nós. Então nós precisamos buscar no silêncio de Deus, no silêncio da paixão de Cristo, para sermos consumados e consumidos por esse amor profundo que Deus tem para cada um de nós. Então, olhemos para a paixão de Cristo, contemplemos a paixão que muitos sofrem nessa vida, a paixão dos doentes, dos sofredores, daqueles que estão vivendo a paixão do Cristo na sua própria vida, daqueles que neste momento estão nos hospitais, sofrendo as mesmas chagas de Jesus. Quantas pessoas neste exato momento estão fazendo hemodiálise, quimioterapia, radioterapia, estão entubadas aí devido a infectado com Covid-19. Quantas pessoas estão passando por tratamentos exaustivos na saúde e muitas das vezes já não têm mais forças físicas. Quantos estão enfrentando a paixão da pobreza extrema, da fome, da miséria e das dores. Cristo nos une à paixão do ser humano e quer que todas as nossas dores estejam unidas à sua paixão também. Ele aprendeu a ser obediente ao Pai, ouvindo, deixando-se guiar pelo amor do Pai em tudo que fazia. Se nós lhe formos obedientes e nele encontrarmos a nossa salvação eterna, isso é possível. Olhemos para Jesus e contemplemos o amor sem fim a Deus por cada um de nós. É diante de tudo isto, desta profunda leitura da paixão do Senhor, do Evangelho de hoje, da segunda leitura da carta aos Hebreus, que fala da obediência, e desde a primeira leitura que fala, que mostra a missão do servo sofredor. Tudo isto Jesus Cristo inspirou na Sagrada Escritura, tudo isso escreveram sobre ele, porque ele foi forte. Colocaram ele no grande madeiro, tentaram lhe tirar a vida, no momento sim, mas no terceiro dia ele ressuscitou. E nós celebramos em tudo isso, é a ressurreição. Nunca celebramos um Cristo morto, mas é um Cristo ressuscitado, um Cristo que caminha na vida da comunidade. E a comunidade, a cada momento,
ela é convidada mediante de tudo aquilo com que Jesus Cristo, com as suas 7 palavras, quando ele estava na cruz. E a primeira palavra foi a palavra de perdão, como diz lá em Lucas 23, perdoa-lhe, Senhor, porque não sabem o que faz. Quantas das vezes também nos dias de hoje, nós recebemos esse perdão das pessoas, muitas das vezes nós falamos coisas que não devemos dizer, falar, e as pessoas com humildade também vêm e perdoa a gente, perdoa você, é esse gesto de Jesus. Então assim, como naquele tempo, não sabem que crucificam o Filho de Deus, e muitas das vezes nós crucificamos o nosso irmão no dia a dia, com as nossas palavras, que não são palavras de bem, que não são palavras que edificam, mas ali naquele momento também, eles reconhecem que estavam cometendo assim uma injustiça. Quando João falou, ou melhor, o Evangelho de São Mateus, o próprio Jesus Cristo disse, vinde a mim, benditos de meu Pai, e assim por diante. Então, em tudo aquilo que a gente vai dizer, como naquele tempo, é preciso raciocínio, é preciso saber o que fala. As palavras são como pedras, atacadas, elas não voltam mais. Assim são palavras que saem da nossa boca. Assim foram as palavras que tentaram dizer a Jesus Cristo lá na cruz. Mas Jesus Cristo virou para aquele ladrão e disse assim, Pai, perdoa porque ele não sabe o que faz. Mas diante desta primeira palavra de perdão que Jesus Cristo pronunciou lá na cruz, a gente tem que saber pedir perdão, pedir desculpas, por favor, e muitas outras palavras, como diz uma frase principal do Rotary Club, dos seus associados, gentileza gera gentileza. Vou repetir, gentileza gera gentileza. Queridos irmãos e irmãs, a segunda palavra de Jesus naquele tormento do suplício da cruz, lá em Lucas 23, no capítulo 43, diz assim, em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Claro que Deus nos chamou a esse mundo, é tudo por amor. Ele nos chamou na maior perfeição. Ele não quer os seus filhos perdidos. E pelo santo batismo, como eu disse, com as palavras sacramentais, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ali, sacramentalmente, abriu para nós as portas do paraíso. E ali, naquele momento também, tinha tal de Dimas. Dimas não era discípulo de Jesus. Dimas não era apóstolo. Dimas nunca seguiu Jesus. Mediante o seguimento de Jesus, ele não tinha mérito nenhum. Tudo o que ele fez foi assumir a própria situação de pecador e disse talvez a sua única oração durante a sua vida. É aquele bom ladrão crucificado ao lado de Jesus, com humildade ele disse assim, Jesus, Jesus, lembra de mim quando entrares no teu reino. Jesus, lembra de mim quando estiveres no paraíso. Que palavras maravilhosas, minha gente. É de arrepiar. A pessoa no mais alto grau, escalão daquele tempo, do crime, podemos assim dizer, organizado, dos crimes hediondos, mas teve a alegria de ser crucificado com o Salvador da humanidade. E pela sua humanidade, ele pediu perdão a Deus, e Deus ali perdoou em seu Filho Jesus Cristo. Lembra de mim? Como que, Fiz o que eu fiz, como que a resposta e a liberdade está em Deus, porque nos ama com amor e com carinho, com toda certeza. E hoje estarás comigo no paraíso. Deve ser também a atitude de cada um de nós nos dias de hoje. Somos pecadores, somos sim, mas tem o sacramento da confissão,
o sacramento da penitência, em que o sacerdote também nos conduz à face de Deus. Então, queridos irmãos e irmãs, ali foi o suficiente para que a misericórdia de Deus o penetrasse e o transformasse em São Dimas. Portanto, é o São Dimas que nós conhecemos. Foi aquele homem ali ao lado de Jesus Cristo também, que na época era ladrão. A terceira palavra de Jesus na cruz, ele faz como quem dá uma mensagem bonita às mulheres daquele tempo e às mulheres de hoje, quando ele dialoga com a sua mãe e diz da seguinte forma: mulher, este é teu filho e esta é a tua mãe. João 19. Por que tudo isso? Porque o perdão de Jesus não guarda mágoas. Muitas das vezes, nos dias de hoje, a gente perdoa as pessoas e fala assim: ó, agora eu estou te perdoando, mas se você fizer de novo, não tem perdão não. Então não houve perdão. O perdão é começar tudo de novo. E assim, sobre a cruz, ainda caçoando por todos, Jesus revela que o verdadeiro perdão encerra em si o máximo da doação. Olha para sua mãe, o único bem que ainda não lhe foi tirado e que continua perto dele. Olha para o discípulo amado que era João, o único que resta da sua tão sonhada comunidade, porque os outros abandonaram e saíram. Maria e João foram os únicos que seguiram até o pé da cruz. Os outros discípulos estavam dispersos, amedrontados, a tal ponto que perguntaram a Pedro se era discípulo dele. Ele disse que nem o conhecia. Imediatamente o galo cantou, e Jesus havia dito a ele que antes de tudo isso, ele ia negá-lo 3 vezes, e Pedro chorou amargamente arrependido. Então, assim como se fosse o último mais valioso ponto do seu testamento, Jesus nos dá a sua mãe como nossa mãe. Mulher, este é teu filho. Então, se ele entregou ele a João, João foi apóstolo, entregou também a cada um de nós. É por isso que nós temos esse carinho muito grande com Maria, mãe de Jesus, e nós não podemos ignorá-la, porque não é ela que faz milagre, ela é intercessora, é ela que leva as nossas orações até seu Filho Jesus. Esse fato é bíblico, meus irmãos e minhas irmãs. João capítulo 2, no primeiro sinal de Jesus, foi a mulher, foi Maria, essa Maria, mãe de Jesus, que disse assim lá na festa de casamento: eles não têm mais vinho. E Jesus responde a ela, mulher, ainda não chegou a minha hora, fazei o que vos disseram. Disse Maria então assim àquela família: vai e faça aquilo que ele pedir. E assim foi feito. Então aí está o porquê nós temos o culto a Maria. Lembramos que ela está no céu, né? Quem salva é Jesus Cristo através dela, simplesmente isso. A terceira palavra, ou melhor, a quarta palavra, uma expressão em grego, em hebraico, Eloi, Eloi, lama sabachthani, ou melhor, lema sabachthani, traduzindo para português: meu Deus, por que me abandonaste? Marcos 15, 34. Minha gente, nessas 3 palavras, Jesus ainda tem forças para comunicar os dons maiores do seu reino: o perdão e a sua mãe. Então, a partir dessa quarta palavra, a sua solidariedade com o ser humano leva-nos a assumir o mais profunda dor do pecado de todos os homens. Despoja-se ainda mais de qualquer sinal do divino, manifesta-se apenas como homem das dores, representante de sua humanidade sofrida, da sua humanidade pecadora, e depois como qualquer pessoa humana, como qualquer ser humano. A quinta palavra, lá em João 19, 28, diz assim: tenho sede, tenho sede. Ali Jesus Cristo faz a consumação de toda a sua sede que teve durante o seu ministério. O desgaste foi tanto que ali realmente ele tem sede de água. Minha gente,
Aquele que disse à samaritana: eu sou a água viva, quem bebe dessa água não terá mais sede, mas naquele momento ali supremo, ele pede água. Então, assim, muito mais do que a sede física, que abraçava em seu corpo moribundo, Jesus retoma a quarta bem-aventurança proclamada por ele mesmo. O que diz ela? Felizes aqueles que têm sede e fome de justiça, porque Deus os fará ficar satisfeitos. Mateus capítulo 5, versículo 6. Não é uma esponja úmida que irá saciar tal sede. Aí agora não depende somente do saciamento físico. É preciso inaugurar um reino que seja um projeto novo, em que o empobrecido, o injustiçado, o excluído e todos os pequeninos do mundo sejam saciados em sua fome e sede do essencial para viver e conviver com dignidade e amor. Jesus clama em nome de todos que ele sabe que o Pai irá ouvir o seu clamor. Lá no Salmo 68, 33 a 34. Vinde, humildes e alegrai-vos, pois o Senhor atende os pobres. Então está aí agora uma tramitação muito grande, né, do governo federal, governo estadual, para organizar as pessoas que vão receber os R$600 como auxílio, né? A pergunta é: será que realmente vai saciar a fome de tantos que já estão passando, que vão passar mais ainda afetados por essa pandemia? É uma atitude bonita, uma atitude governamental, mas a pergunta é: será que é o suficiente? Será também que diante de tudo isso, muitos não vão ficar quietos, não vão trabalhar? Porque muitos já não fazem isso, confiantes na Bolsa Família. Qual mais recurso do governo, Silvano? Advogado aqui, ó. Bolsa Família, o que mais? Quais os recursos do governo? Bolsa Família, o que é? Esqueci, fala para mim aí, Silvio. Hein? O que significa? Os recursos do governo. Beleza. Muitos já não trabalham confiando em tudo isso, né? Infelizmente, é uma grande realidade que nós temos. Agora, podemos ter certeza, você que está aí nos acompanhando na sua casa, escreve na sua agenda, escreve aí, ou deixa gravado para um dia você vai lembrar e falar que o padre falou lá na ação litúrgica, lá em Chalé, Minas Gerais. Muitos vão esconder atrás desses R$600 e não vão trabalhar. Porque já muitos não fazem isso. Temos uma classe na sociedade, infelizmente, que come às custas dos outros. Tem muitos jovens por aí que comem às custas dos aposentados e assim por diante. É muito fácil viver assim, enquanto alguém traz um recurso para dentro de casa, né? Vede humildes e alegrai-vos, pois o Senhor atende os pobres. Mas Jesus falou também da seguinte forma: pobres sempre tereis. E o pobre de verdade é aquele que tem condições para trabalhar, mas não trabalha, preguiçoso, confia nos outros. Esse é pobre mesmo. É dessa pobreza que fala Jesus. Pobreza espiritual, comodista, que não preocupa com o outro, como que fica dando despesas ao outro, sobretudo os aposentados e assim por diante. Esse vai ser pobre a vida inteira, porque ele quer ser pobre, ele é preguiçoso. Desculpa a expressão, malandro ou malandra. Não é isso que Jesus quer, não. Ele quer um povo libertado. Um povo libertado, um povo que tenha saúde para trabalhar, para viver, que tenha direito à saúde, ao esporte, ao lazer, à convivência social. E isso é um povo feliz. Mas aí eu estou diante desta quinta palavra de Jesus, né? Se tem sede, a gente tem que ter sede também, gostar de trabalhar, ter as coisas direitinho dentro da nossa casa, para a gente viver bem, viver feliz, não coisas supérfluas, coisas que não precisa, gastar dinheiro à toa,
Isso é crime. Isso não pode. Então, em tudo isso, nos faz assim, como que essa pausa dentro da reflexão. Se esses R$600 que o governo vai doar àqueles que precisam, se souber realmente utilizá-lo, vai ajudar e ajudar muito. Mas tem gente que não sabe gastar nem o muito e nem o pouco. Então fica como que dependendo a vida inteira. Tem pessoas que têm como que uma ansiedade de gasto, que uma coisa louca. Não pode ver nada de novo que tem que comprar. Às vezes compra sem dinheiro. Mas também é muito fácil comprar sem dinheiro. Fica lá como que no crediário lá no comércio, não paga aquilo também nada, muda para outra cidade, faz gasto lá, muda para outra cidade e vai aquele rolo a vida inteira. Não é isso que Deus quer, não? Isso aí nós temos que denunciar, é de público, temos que ser profeta, não concordar com isso, porque o comerciante também paga, ele também compra, ele tem os impostos caríssimos do governo, e assim por diante. Então também não é justo comprar como que, desculpa a expressão, fiado, né, ou no crediário, na nossa cidade, onde a gente mora, comprar como que na caderneta, mas ir gastar o dinheiro à vista em outro lugar, em outra cidade. Isso também é desonestidade nos dias de hoje. E tem muito disso, né? Beleza. A sexta palavra de Jesus na cruz. Parece que tem a ver com o que eu vou dizer agora. Tudo está consumado. Palavras de Jesus. João 19:30. Encerra a missão de Jesus, começa a missão da igreja, ela nasce do lado aberto de Jesus. Mateus 19:34. Como testemunho e sinal vivo do mistério pascal, definitivamente cravado na história do homem e da mulher. Ela não existe por si própria, mas depende totalmente desta cruz e deste Senhor crucificado. Ela terá que anunciar e testemunhar não algo por acontecer, mas logo que aconteceu, e de que ela é um sacramento, o reino de Deus presente no meio dos homens até o fim dos séculos. Então, tudo está consumado, mas nem tudo está consumado da forma que nós entendemos. Quando Jesus Cristo disse essas palavras lá na cruz, exatamente, ele diz consumado, quer dizer, completado o reino dele nessa terra. E nós que vivemos hoje, no cotidiano do nosso dia a dia, ainda não está consumado. Minha gente, eu lembro muito bem, o dia que meu pai faleceu, eu cheguei, ele havia mais ou menos uns 20 minutos de terminar a sua caminhada nessa terra que havia falecido. Aí minha mãe veio ao meu encontro, e eu disse assim: ô mãe, a senhora entregou a sua cruz, né? Ela falou assim: ainda não, meu filho, eu vou entregar minha cruz amanhã lá no cemitério, que foi sepultado no outro dia, e a minha mãe, na frente do cortejo, ela levou realmente a cruz lá no cemitério, onde aquilo foi sepultado. Então, é para mostrar exatamente isto, né? Enquanto nós vivemos nessa terra aqui, a gente vai aos poucos consumando, a gente vai fazendo o reino acontecer, a gente vai vivendo até o dia em que também Deus nos chamar. Quando a gente der o último suspiro nessa vida, nessa terra, aí sim, consumou a nossa caminhada nessa terra. Essa é a nossa consumação. Então, minha gente, mesmo diante das dificuldades, mesmo mediante a ameaça desse Covid-19 que está ameaçando todo mundo aí, vamos lutar para ser feliz, para sermos alegres, confiantes cada vez mais em Deus. Podem ter certeza, a igreja de agora em diante vai ser muito mais confiante, vai ser uma igreja muito mais solidária, uma igreja orante, uma igreja unida, uma igreja realmente que seja comunidade como Jesus Cristo desejou. Ela vai crescer e crescer muito. Então, vamos consumando, mas aperfeiçoando o jeito de ser igreja hoje. O Papa Francisco diz: quero uma igreja em saída. Eu prefiro uma igreja que seja como que, diante das dificuldades, reconhecendo os valores cristãos, do que uma igreja lá nas alturas. A sétima palavra de Jesus, para encerrar a nossa
a nossa reflexão desta tarde. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Aí está o ato final da consumação de Jesus neste mundo. Lucas 23, 46. Eu trabalhei em uma paróquia, posso dizer o nome, paróquia Nossa Senhora da Conceição, em Vermelho Novo, em que o padre Manuel Moreira de Abreu, ele era muito zeloso com as coisas de Deus, muito zeloso com o povo, zeloso com os sacramentos, mas ele tinha um problema muito grande, ele fumou a vida inteira. Então o tabaco, quem faz uso dele, no final dos dias, ele é um tormento, certo? Então assim, lá no hospital, no balão de oxigênio, como que acabando, né, o oxigênio, acabando o ar, o padre Manuel falecendo e dizendo assim: graças a Deus, cumpri com a minha missão, cumpri com a minha obrigação. Quer dizer, consumou, né, entregou o seu espírito de uma forma consciente e livre. Assim deve ser também a cada um de nós hoje, a exemplo de Jesus na cruz. O Salmo 30, gente, onde Jesus colhe suas palavras, ele traduz o abandono total nas mãos de Deus, quando tudo parece perdido e sem sentido. É um salmo bom para a gente rezar. Não esqueça, anota aí, Salmo 30, para rezar hoje à noite antes de dormir. Quando a opressão e a perseguição roubam o direito à própria vida, esta vida é depositada com confiança nas mãos de Deus. Então rezem o Salmo 30. Pela tua justiça salvai-me, vem depressa livrai-me. Livrai-me do laço que armaram, porque és a minha defesa. Olha só. Então o abandono nas mãos do Pai é a salvação para quem se sente abandonado mesmo por Deus. Então o medo de Jesus é também o nosso medo hoje. A oração de Jesus é a oração de cada um de nós hoje. A morte de Jesus é a nossa morte. A ressurreição de Jesus é a nossa ressurreição. Então só assim, na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, onde está, ó morte, o seu ferrão? Graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. E assim, nós encerramos essas palavras, as 7 palavras de Jesus na cruz, e não cessamos de orar e de rezar. Jesus orou e o Pai atendeu, Ele vai orar a cada um de nós também. Então assim, que nessa sexta-feira da paixão, sexta-feira santa, seja marcada por todos nós. Pela primeira vez na vida estamos celebrando a paixão do Senhor, com algumas pessoas ajudando na ação litúrgica. Pela primeira vez estamos celebrando com uma igreja em que está representada com algumas pessoas, e as fotos das pessoas estão aí, como que aqui não estão no momento, mas estão em suas casas rezando conosco, nos acompanhando pela internet. São pessoas fiéis à igreja, são pessoas que têm o seu amor por essa igreja, mas estão preenchidas aqui com suas fotos. Muitos gostariam de estar aqui, mas Deus reservou para nós que estamos aqui, nos chamou para prestar esse serviço a essa igreja que nos acompanha em casa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Oração universal. Pela Santa Igreja. Oremos, irmãos e irmãs caríssimos, pela Santa Igreja de Deus, que o Senhor nosso Deus lhe dê a paz e a unidade, que Ele a proteja por toda a terra e nos conceda uma vida calma e tranquila para a sua própria glória. Ajoelhemo-nos.
Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que dispuseste todas as coisas com sabedoria, dignai-vos escutar nossos pedidos, protegei com amor o pontífice, ou melhor, errei aqui, Deus eterno e todo-poderoso, em que Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos, velai sobre a obra do vosso amor, que a vossa igreja, espalhada por todo o mundo, permaneça inabalável na fé e proclame sempre o vosso nome, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelo Papa, oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco. Ó Senhor, o Senhor nosso Deus, que o escolheu para o episcopado e o conserve são e salvo à frente da sua igreja, governando o povo de Deus. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que dispusestes as coisas com sabedoria, dignai-vos escutar nossos pedidos, protegei com amor o pontífice, que escolhestes para que o povo cristão, e que governais por meio dele, possa crescer em sua fé, por Cristo nosso Senhor. Amém. Por todas as ordens e categorias de fiéis, oremos pelo nosso bispo Dom Emanuel, por todos os bispos, presbíteros e diáconos da igreja e por todo o povo fiel. Deus eterno e todo-poderoso, que santificastes e governais pelo vosso Espírito todo o corpo da igreja, escutai a súplica que vos dirigimos por todos os ministros do vosso povo, e fazei que cada um de nós, pelo dom da vossa graça, vos sirva com fidelidade, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos catecúmenos, oremos pelos catecúmenos, que o Senhor nosso Deus abra os seus corações e as portas da misericórdia, para que, tendo recebido nas águas do batismo o perdão de todos os seus pecados, sejam incorporados em Cristo Jesus. Deus eterno e todo-poderoso, que por novos renascimentos tornais fecunda a vossa igreja, aumentai a fé e o entendimento dos nossos catecúmenos, para que, renascidos pelo batismo, sejam contados entre os vossos filhos adotivos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pela unidade dos cristãos, oremos por todos os nossos irmãos e irmãs que creem em Cristo, para que o Senhor nosso Deus se digne reunir e conservar na unidade da sua igreja todos os que vivem segundo a verdade. Deus eterno e todo-poderoso, que reunis o que está disperso e conservai o que está unido, velai sobre o rebanho do vosso Filho, que a integridade da fé e os laços da caridade unam os que foram consagrados por um só batismo, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos judeus,
Oremos pelos judeus, aos quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar, a fim de que cresçam na fidelidade de sua aliança e no amor do seu nome. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que fizestes vossa promessa a Abraão e seus descendentes, escutai as preces da vossa igreja, que o povo da primitiva aliança mereça alcançar a plenitude de vossa redenção, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que não creem em Cristo. Oremos pelos que não creem em Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também ingressar no caminho da salvação. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, dai aos que não creem em Cristo e caminham sobre o vosso olhar com sinceridade de coração, chegar ao conhecimento da verdade, e fazei que sejamos no mundo testemunhas mais fiéis da vossa caridade, amando-nos melhor uns aos outros e participando com maior solicitude do mistério da vossa vida, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que não creem em Deus, oremos pelos que não reconhecem a Deus, para que, buscando lealmente o que é reto, possam chegar ao Deus verdadeiro. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, vós criaste todos os seres humanos e pusestes em seu coração o desejo de procurar-vos para que, tendo-vos encontrado, só em vós achassem repouso. Concedei que entre as dificuldades deste mundo, discernindo os sinais da vossa bondade e vendo o testemunho das boas obras daqueles que creem em vós, tenham alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro e Pai de todos os seres humanos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos poderes públicos, oremos por todos os governantes, que o nosso Deus e Senhor, segundo sua vontade, lhes dirija o espírito e o coração, para que todos possam gozar de verdadeira paz e liberdade. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos.
Deus eterno e todo-poderoso, que tendes na mão o coração dos seres humanos e o direito dos povos, olhai com bondade aqueles que governam, que a vossa graça se consolidem por toda a terra a segurança e a paz, a prosperidade das nações e a liberdade religiosa, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que sofrem provações, oremos, irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que livre o mundo de todo erro, expulse as doenças e afugente a fome. Abra as prisões e liberte os cativos. Vele pela segurança dos viajantes e transeuntes. Repatrie os exilados. Dê saúde aos doentes, especialmente nesse momento que a gente vive, essa pandemia. Conceda a todos a salvação. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos aflitos e a obra dos que labutam. Chegue até vós as preces dos que clamam em sua aflição, e sejam quais forem os sentimentos, que se alegrem em suas provações, com o socorro da vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Adoração de Cristo na cruz. Honrando a cruz, adoramos o Senhor e agradecemos o seu amor pela humanidade. Lembremos os que carregam a cruz da miséria, do desemprego, do sofrimento e do abandono. Eis o lenho da cruz, da qual pendeu a salvação do mundo. Vinde e adoremos. Eis o lenho da cruz, da qual pendeu a salvação do mundo. Vinde e adoremos. Eis o lenho da cruz, da qual pendeu a salvação do mundo.
Vinde adoremos. Rito da comunhão. Nesta última parte da celebração da paixão do Senhor, vamos receber o pão eucarístico consagrado na missa de ontem. Comungamos Cristo, Cordeiro imolado, para nos mantermos fiéis a Ele e ter forças para vencer os sofrimentos. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador.
Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deis a paz, vos dou a minha paz, não olheis o nosso pecado, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e Espírito Santo. Amém. Paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Eis que eu vos dou o meu novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Sereis os meus amigos, seguide meu conceito. Aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Ó Deus, que nos renovastes pela santa morte e ressurreição do vosso Cristo, conservai em nós a obra de vossa misericórdia, para que pela participação desse mistério vos consagremos sempre a nossa vida, por Cristo nosso Senhor. Que a vossa bênção, ó Deus, desça copiosa sobre o vosso povo, que acaba de celebrar a morte do vosso Filho, na esperança da sua ressurreição. Venha o vosso perdão, seja dada o vosso consolo, cresça a fé verdadeira e a redenção se confirme, por Cristo nosso Senhor. Amém.
Amanhã, sábado santo, vigília pascal, às 19 horas. E no domingo de Páscoa, a missa será às 10 horas. E logo após, o padre sairá pelas ruas da cidade com o santinho para a todas as pessoas, a todas as casas. Então, cada católico, né, prepare a sua casa colocando uma toalha branca com flores para ver o Jesus passar no Santíssimo Sacramento. Tenham todos uma boa tarde e até amanhã.